o que acontece é um jogo metalinguístico dos mapas no apontamento dessa relação existência barra ausência do povoado de Bacurau. Ou as lentes dos binóculos de Erivaldo, que mostram a paisagem distante, ou dos binóculos de Terry, que são utilizados como um elemento de ironia para ver melhor e ter a certeza, já colocada como óbvia, da identidade latina dos motoqueiros forasteiros sudestinos, que são cúmplices do grupo de extermínio. Ou ainda também, em outro momento, como o uso do zoom como arma, aparecendo na arma com mira telescópica de Michael, que mata seus próprios companheiros. Então, todos esses momentos que são aliados às cenas em que há uma utilização do zoom, eles vão potencializar as possibilidades de sentido e fortalecer no conjunto dessa produção fílmica de Kleber e de Juliano, essa marca estilística do zoom, né? Quando a gente pensa no uso sistemático de técnicas dentro de um filme, né? Então, é uma marca estilística muito forte o uso do zoom. E aí a gente tem o professor Plínio, numa tentativa em Bacurau de identificação da cidade, né? do vilarejo, quando vai mostrar aos seus alunos, que não acontece. Ele vai mostrar, vai tentar mostrar onde está Bacurau e ele não encontra no mapa Bacurau. E aí ele pega uma lousa, um mapa de papel e mostra Bacurau. E nessa cena é utilizado um zoom in nesse último mapa, no mapa físico. Então, se no primeiro momento era o professor quem exercia a função de acionar a ampliação cartográfica no mapa digital, quando ele vai procurar e não consegue achar, agora, com o mapa físico, é a câmera quem empreende esse gesto. Então, a gente tem essa dinâmica muito interessante desse uso do zoom, né? Porque o Plínio fala assim, Bacurau sempre esteve no mapa. Olha, aí ele pega e diz, aqui Bacurau aparece. Nesse mapa nós encontramos Bacurau. E é um mapa físico. Sendo que o mapa físico ele está numa dinâmica da imagem, porque é o cinema. Então a gente pode dizer que no zoom a câmera ela não se aproxima, apenas a imagem é ampliada pela variação dessa distância focal da lente, né? Então não há um deslocamento da câmera, mas uma aproximação que mantém do começo ao fim o seu lugar. Então assim, veja, a gente pode ver melhor o que está à distância mesmo do lugar de onde estamos. A fronteira é preservada. O zoom, ele inscreve um espaço no exercício da distância entre o eu e o outro. É um movimento de aproximação artificial que fala sobre a manutenção de espaços, de vácuos que me ligam com o objeto olhado. Então, a preservação dessas distâncias vai estar se manifestando na tematização dos espaços urbanos. Ou seja, bairros ricos de um lado e periféricos de outro através do zoom, quando a gente vai pensar aquários agora. Porque o zoom ele vai estar operando a lacuna entre a classe média e a favela dentro de um gesto de aproximação que seria exercitada simbolicamente no percurso dessa ampliação em aquários. Mas, veja, o peso dessa cena, porque Clara, quando a gente pega Aquários, né, teria escolhas confortáveis em nível objetivo, caso ela optasse por aceitar a proposta milionária da venda do apartamento, né? E essa problemática de saída do seu lugar de origem, ela é diferente da problemática de quem não tem opção de outra moradia.
e é obrigado a sair por conta de processos de gentrificação ou desocupação. Como é a situação vivenciada historicamente na comunidade de Brasília Teimosa, que aparece no filme Aquários, que não só aparece como é morada da empregada doméstica de Clara no tempo atual do filme, que é Ladiane. Então, Aquários, ele coloca em diálogo, de uma maneira indireta, a recusa pela saída do lar da saída do lar por Clara, de classe média alta, e a recusa da saída do lar por moradores de ocupações urbanas de classe baixa. Se coloca esse diálogo de uma maneira indireta. E apesar das consequências que tem essas gradações diversas da reivindicação por permanência no espaço, há um certo gesto de olhar as aproximações que justamente o zoom aponta e desvela nesse caminho estilístico de Kleber Mendonça Filho e de Juliano Dornelles. Então, com essas questões em mente, a gente traz para análise uma outra cena, que é uma das cenas de maior profundidade espacial, de uso do zoom em movimento, que é a cena em que Clara leva Tomás e Júlia para o aniversário de Ladiane em Brasília Teimosa. E aí é uma utilização do zoom out que põe em relação dois espaços sociais distintos, a parte rica e a parte pobre do Recife. Eles estão andando pela praia, pela areia da praia, Clara, Tomás e a namorada, certo? Eles caminham pela areia da praia em Boa Viagem, com direção à Brasília Teimosa, porque eles vão dar um oi para o aniversário de Ladiane, né? E aí, enquanto eles caminham, é aplicado um vertiginoso zoom out. Então é tirado assim, pá! E a cena que segue, que é o que acontece depois do diálogo na praia de Clara, vem esse zoom out, que se inicia no andar do trio, e ele vai ampliando, e termina o zoom out com um prédio espelhado de um lado e do outro lado Brasília Teimosa. Então assim, nesse zoom out é a própria ilustração de uma fala que Clara teve durante o percurso, que fala, olha, aqui um esgoto estava separando, e ela fala, olha, esse esgoto aqui na praia separa de um lado Pina, do outro lado Brasília Teimosa. A parte rica é a parte pobre da cidade, né? E o zoom out, ele coloca essas duas significações na imagem em movimento. E aí também tem uma outra coisa que é interessante a gente colocar, que nesses momentos de confrontação de classe, digamos assim, nessa passagem, um grupo de banhistas negros enquanto Clara, Tomás e Júlia passam, eles estão ao lado. E isso é muito característico de um desenho, digamos, democrático da praia, né? Enfim, a praia é esse local, esse espaço onde é possível encontrar várias camadas da sociedade, várias classes, vários rearranjos dentro de perspectivas raciais e de classe, né? E esse aparecimento na cena desse grupo de negros esse dado da realidade, né? É um constitutivo, é um elemento realístico que se coloca nessa mise-en-scène da praia brasileira, né? Nesse repertório da praia brasileira, que o filme Aquários e também Som ao Redor, ele vai estar trazendo essa convivência entre classes e raças acontecendo
dentro de uma encenação democrática, né? Porque, embora se tenha um exercício de igualdade no acesso à praia, esse espaço urbano, livre e gratuito, as tensões de classe e raça também são expositivas desse repertório imagético. E o término do zoom out, desse vertiginoso zoom out, enquadra um prédio que a câmera não é capaz de mostrar em sua inteireza. O prédio é cortado por conta do enquadramento. E, como eu falei, ao lado tem Brasília Teimosa nesse enquadramento e um dado. Há uma grande sombra ocasionada por essa edificação que cobre parte de Brasília Teimosa. E parte de Brasília Teimosa é mostrada no reflexo dos vidros do prédio. Então, classes altas e médias fazem sombra, digamos assim, nessa metáfora, que podia ser vista em termos de exploração econômica e suas múltiplas consequências nas comunidades pobres, no caso Brasília Teimosa. Então, a mise-en-scène desse momento é muito fundamental para a gente entender essa metáfora espacial, socioeconômica, que está presente na realidade do Recife, dialoga dentro da narrativa, que também dialoga com as fotografias antigas que abrem o início de Aquários, que são de autoria de Alci Lacerda. Porque essas fotografias, elas progridem, como eu já falei, em enquadramentos térreos para aéreos, num tipo de ampliação, né, da Praia de Boa Viagem. E há também o movimento do zoom out, que vai nos levar a uma percepção do espaço que o cinema põe em confluência com as grandes cidades. Porque, veja, a característica de velocidade do tempo pós-moderno de vida, né, que eu não gosto nem muito desse nome, pós-moderno, mas é moderno, enfim, que vai estar nos direcionando para um arranjo contemporâneo das metrópoles. E o cinema é um meio de reelaborar a percepção que temos da cidade, né? As imagens na tela, elas vão estar proporcionando uma pausa para o olhar de prédios, ruas e trajetos. Uma espécie de mapeamento da cidade que acontece a partir da organização de memórias que dialogam com emoções evocadas ou criadas durante a presença dessas memórias no filme.